Endrick perdeu a paciência com Carlo Ancelotti no vestiário. Não foi uma discussão qualquer. Não foi mal-entendido. Não foi exagero da imprensa. É sério. Nunca se viu algo assim há dias da estreia da Copa do Mundo de 2026. E tem um detalhe que a CBF ainda não confirmou publicamente, mas fontes próximas à delegação garantem. O confronto aconteceu na frente de mais de 20 jogadores, no silêncio absoluto do vestiário, segundos após o apito final. E o pior ainda nem veio à tona. Nos próximos minutos, você vai entender exatamente o que aconteceu e por que isso muda tudo para o Brasil na Copa. Imagina acordar há dias da estreia da competição, que te define como jogador de seleção, e descobrir que a estrela da sua geração acabou de cruzar uma linha que ninguém imaginou que fosse cruzar. Quando isso acontece tão perto da Copa, não é um problema qualquer de vestiário. É uma rachadura na estrutura inteira. Você que é torcedor sabe o que isso significa. Escalação fica instável, técnico perde autoridade, jovens talentos se dividem. E no meio disso, tudo tem Casemiro, tem Marquinhos, tem Vinícius Júnior vendo tudo acontecer e tendo que escolher um lado. E os bastidores disso são piores do que parece. Tudo começou quando Endrick seguiu no banco durante o segundo tempo de um jogo crucial pelas eliminatórias. O garoto, aos 18 anos, já carregava toda a expectativa do Brasil em cima dele, toda a esperança de que essa geração seria diferente. Rodrigo Goes estava na frente, Vinícius Júnior no outro lado do ataque. Endrick observava. Minutos passavam e nada de Ancelotti colocá-lo. O apito tocou. O Brasil havia conquistado um resultado, mas Endrick sabia que havia sido deixado para trás. Segundos depois, no vestiário, o atacante se aproximou de Carlo Ancelotti. Não foi discreto. Segundo informações que circulam nos bastidores, Endrick confrontou o técnico italiano com voz elevada, questionando por que havia ficado no banco. O garoto, segundo fontes próximas à delegação, teria afirmado que a decisão era incompetente, que o técnico não entendia o perfil dos novos jogadores brasileiros, que existiam técnicos mundo afora que o escalariam sem hesitar. Ancelotti se viu cercado por olhares, todos congelados no silêncio. Mas para entender por que isso é tão grave, você precisa voltar alguns dias. A escolha de Carlo Ancelotti para treinar o Brasil veio carregada de esperança e também de pressão. O homem dirigiu o Real Madrid, Bayern Munique, Napoli, sempre manteve controle firme de seu vestiário. Ninguém questiona a autoridade dele assim. Só que nos treinamentos, Ancelotti vinha criticando Endrick duramente. Posicionamento ofensivo fora do padrão. Intensidade defensiva insuficiente. O garoto ouve feedback de um treinador de Champions League e pensa, estou sendo subestimado. Ancelotti pensa, esse talento precisa de disciplina antes de receber liberdade total. Quando Carlo foi anunciado, houve reunião interna. Promessas foram feitas. Os jovens ouviram que havia espaço para todos, que o novo era bem-vindo. Acontece que o campo é diferente da sala de reunião. Ninguém tem lugar garantido. Nem mesmo Endrick, que custou investimento gigante em reputação global desde que chegou na seleção. A geração dele nunca havia enfrentado um técnico estrangeiro que não colocasse seus talentos como titulares automáticos. E aí está o problema. Vinícius Júnior, que divide vestiário com Endrick há semanas, teria comentado em conversas reservadas que o garoto tinha razão em questionar, mas errou completamente no jeito. Vini conhece esse caminho. Enfrentou prova similar anos atrás, jovem demais, talento demais, paciência de menos. Hoje é ídolo do Real Madrid. Mas o recado dele foi claro. Vestiário não é ringue. Rodrigo Goes, beneficiado pela chance de estar na frente, permanece silencioso. A comissão técnica de Ancelotti se solidarizou ao treinador na reunião que virou. Marquinhos, capitão histórico da seleção, teria dado um sinal público de desaprovação. Pessoas próximas afirmam que o veterano reforçou a mensagem de que hierarquia existe e que momento de questionar a autoridade não é logo após o apito, na frente de todo mundo. Mas até Marquinhos reconhecia, reservadamente, que a frustração de Endrick fazia sentido. O garoto é extraordinário. O problema é o método. Nas redes sociais, a divisão explodiu. De um lado, Endrick tem razão. Ancelotti precisa entender que a geração nova não aceita mais fórmulas antigas. Brasil não pode desperdiçar uma joia assim em banco de reservas. Do outro lado, juventude mimada. Ancelotti está certo em restaurar a hierarquia que faltava. Se Endrick quer jogar, que trabalhe como Casemiro trabalhou, como Bruno Guimarães trabalha. Agora, Carlo Ancelotti está entre duas decisões ruins. Se ceder agora e escalar Endrick como titular nos próximos amistosos, valida o confronto e perde a autoridade com o resto do grupo.
especialmente com jogadores mais experientes, que veem a indisciplina recompensada. Perde também a chance de moldar um talento que ainda está em formação. Mas se mantiver a rigidez, ganha hierarquia no vestiário e perde Endrick ressentido no banco. E quando a Copa 2026 chegar, em junho, a menos de 5 meses daqui, você quer esse garoto em melhor forma mental ou carregando frustração? E tem um detalhe que quase ninguém percebeu. Segundo o que circula nos bastidores, Endrick teria mencionado, em conversa reservada com pessoas de sua confiança, referências a agentes e possível insatisfação estrutural com a delegação. Isso planta uma sombra ainda maior. Tem alguém ganhando com essa instabilidade? É o tipo de pergunta que ninguém quer responder, mas todos fazem. E olha, isso está longe de acabar. Essa é a informação que circula até agora, os fatos que apuramos. Nas próximas horas devem vazar novos detalhes. Podem sair áudios do vestiário. Podem vir notas oficiais da CBF tentando apagar incêndio. E eles podem virar essa história completamente de cabeça para baixo. Para você, Carlo Ancelotti está certo em disciplinar talentos jovens, mesmo que custe performance imediata. Ou o Brasil não pode mais desperdiçar uma joia como Endrick Felipe Moreira de Souza em banco de reservas antes de uma Copa que não vence há mais de 2 décadas. Escreve aí embaixo o que você acha. E se você não quer descobrir a próxima bomba depois de todo mundo, se inscreve e ativa o sininho agora. Porque quando isso estourar de vez, você vai querer ser o primeiro a saber, não o último.